Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Um prazer enorme estar aqui. Tainá, muito obrigada pela apresentação. Esther, obrigada pela fala também. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos um feliz aniversário. Foram 45 anos muito bem vividos. Com muita emoção e que venham mais 45, né, gente? A Tainá nos pediu aqui para focar nas soluções, mas antes um pouco de falar nas soluções, eu queria desenhar um pouco qual é o tamanho do desafio que nós precisamos enfrentar e por que a COP30 ela é tão importante e por que o Brasil precisa ter um papel de liderança na construção dessas soluções. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que um dos fenômenos que a gente está vivendo dentro da mudança climática está associado ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Para que vocês tenham uma ideia, a concentração que a gente tem hoje na atmosfera, ela é sem igual nos últimos 800 mil anos de história da Terra. O que isso significa? Que a gente está vivendo uma situação sem precedentes para a humanidade. Esse é o primeiro desafio, ou seja, se a gente não viveu isso antes, a gente precisa desenhar um caminho novo para enfrentar o que vem por aí. E a gente tem aí uma série de consequências que já se fazem sentir. O aumento da temperatura global, desnecessário dizer isso hoje no Rio de Janeiro, nesse galpão, né, quando a gente fala de aumento da temperatura, mas está associado também ao aumento da temperatura dos oceanos, à redução das camadas de neve e gelo, e isso é muito importante para uma grande parte da população brasileira que vive nas zonas litorâneas, porque elas vão ser afetadas pelo aumento do nível do mar. 70% da nossa população vive na nossa zona costeira. E nós temos também um aumento dos eventos extremos. Outro aspecto importante para destacar é essa intensidade de eventos extremos e aquilo que a gente chama de pontos de inflexão. O que isso significa? Imagina que você está numa cadeirinha balançando, e alguém vem te dar um peteleco. Às vezes, uma pequena diferença já é suficiente para gerar um grande impacto. E um dos locais no Brasil onde a gente corre o risco desse ponto de inflexão é precisamente na floresta amazônica. Então, o que a ciência nos diz? Onde é que nós estamos hoje? Né? Primeiro, que os riscos são maiores, são mais severos e estão avançando muito mais rapidamente do que se esperava. O outro ponto importante é com tudo aquilo que os países já prometeram, colocaram na mesa de promessas dentro do chamado Acordo de Paris, que vai ser discutido na COP30, a gente não alcança a meta, que é a meta de segurar a temperatura em 1,5. Se os países fizerem tudo o que estão prometendo, nós vamos estar encostando em 2,7 a 3 graus centígrados nas próximas décadas. E 2024, é importante lembrar, já foi o ano mais quente do histórico de temperatura e foi o primeiro ano em que nós já batemos 1,5 de aumento da temperatura. Ainda que temporariamente, isso já é um quadro de que esse aumento está acontecendo muito mais rápido do que o previsto. Então, por que essa meta de 1,5 é importante e por que a COP30 vai ser importante para implementar soluções que nos coloquem de volta na rota dessa meta? Porque qualquer incremento de temperatura acima de 1,5 vai amplificar esses impactos que a gente já sente hoje. Se a gente já sente onda de calor, inundação, evento extremo, acima de 1,5 isso se agrava. E o outro fator importante, quando a temperatura vai aumentando acima de 1,5, aumenta a probabilidade daquilo que a gente chama de riscos compostos, ou seja, a gente começa a ter riscos que são mais complexos, múltiplos e mais difíceis de gerenciar. O que isso significa? Que torna o trabalho das políticas públicas ainda mais difíceis. Então, para onde que a gente precisa partir daqui para agora, para a COP30 e para as próximas décadas? Primeiro, para a gente ter uma ação climática bem-sucedida, ela tem que ser múltipla e ela tem que olhar todos os setores da sociedade, todos os setores da economia. A gente precisa de uma governança climática que seja inclusível e a gente precisa de aumento do financiamento climático. O IPCC, que é o painel de cientistas que olha a questão da mudança climática, ele indicou que para a gente resolver a questão climática, a gente precisa de aumentar em 6 vezes os recursos que hoje estão destinados ao financiamento da ação climática. Então, há um problema de financiamento que também precisa ser negociado. E, novamente, não se trata só de mitigação, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de aumentar o sequestro de carbono,
mas a gente precisa trabalhar muito fortemente naquilo que a gente chama de adaptação, ou seja, como é que a gente lida com os impactos que já se fazem sentir e como é que a gente vai lidar com os impactos que ainda vêm. Então, acho que algumas mensagens importantes são que cada tonelada de carbono importa. Reduzir as emissões, ainda que pareça esforços mínimos, eles são importantes. E cada investimento na construção de resiliência é importante, vai ser cada vez mais essencial. Então, a mensagem aqui primeira é clara. Se a gente não tiver uma ação climática ambiciosa, o desenvolvimento sustentável, que é aquilo que a gente está buscando, não vai poder ser alcançado. A ação climática, ela é uma condição para o desenvolvimento sustentável. E a mudança climática, ela é uma amplificadora de outras crises, né? A Esther citou aqui várias crises, né, que hoje afetam a Amazônia, elas vão ser mais agravadas pela mudança climática. Então, ela é uma crise que ela amplifica desigualdades. E aqui a gente tem duas desigualdades que são muito importantes. Primeiro, as pessoas ou os grupos sociais que vão ser mais afetados, já estão sendo mais afetados pela mudança climática, são aqueles que menos contribuíram com as emissões de gases que geram a mudança climática. Então, esse é o primeiro aspecto importante da injustiça. A outra grande injustiça é aquilo que a gente chama da injustiça entre gerações. Porque quem mais vai sentir o impacto da mudança climática são as gerações que ainda estão por vir e que também não contribuíram para chegar nessa situação. Então, é muito importante que a gente está olhando essa situação de injustiça, porque a gente está reduzindo o valor de oportunidade de grupos que já são vulneráveis e das gerações que ainda estão por vir. E aí é importante que a gente tenha um olhar muito particular para a nossa região, para o Brasil e para a América do Sul. E por que esse olhar particular? A nossa região, o nosso continente, ele já se aquece a uma taxa maior que as outras partes do globo terrestre. Então, nós já estamos numa rota de aquecimento mais rápida, nós somos muito mais dependentes de recursos naturais e temos ainda vulnerabilidades históricas para resolver. E para o Brasil, especificamente, há alguns setores chaves que a gente precisa considerar nesse caminho de construção das soluções. Nós somos ainda um país muito dependente economicamente da agricultura, e a agricultura é a atividade econômica mais dependente dos recursos naturais. Quem trabalha com a agricultura sabe, você precisa de chuva na quantidade certa, na hora certa para plantar, para colher, para que você possa, então, ter a sua produção. O outro aspecto importante é a saúde. Nós já estamos numa faixa tropical, o aumento da temperatura, ele exacerba problemas de saúde, porque ele vai mudar a geografia das doenças. Olha, as epidemias de dengue que nós tivemos recentemente. As pessoas morrem de calor, nós temos um limiar de resistência ao aumento da temperatura. Já estão sendo mais afetados pela mudança climática, são aqueles que menos contribuíram com as emissões de gases que geram a mudança climática. Então, esse é o primeiro aspecto importante da injustiça. A outra grande injustiça é aquilo que a gente chama da injustiça entre gerações. Porque quem mais vai sentir o impacto da mudança climática são as gerações que ainda estão por vir e que também não contribuíram para chegar nessa situação. Então, é muito importante que a gente está olhando essa situação de injustiça, porque a gente está reduzindo o valor de oportunidade de grupos que já são vulneráveis e das gerações que ainda estão por vir. E aí é importante que a gente tenha um olhar muito particular para a nossa região, para o Brasil e para a América do Sul. E por que esse olhar particular? A nossa região, o nosso continente, ele já se aquece a uma taxa maior que as outras partes do globo terrestre. Então, nós já estamos numa rota de aquecimento mais rápida, nós somos muito mais dependentes de recursos naturais e temos ainda vulnerabilidades históricas para resolver. E para o Brasil, especificamente, há alguns setores chaves que a gente precisa considerar nesse caminho de construção das soluções. Nós somos ainda um país muito dependente economicamente da agricultura, e a agricultura é a atividade econômica mais dependente dos recursos naturais. Quem trabalha com a agricultura sabe, você precisa de chuva na quantidade certa, na hora certa para plantar, para colher, para que você possa, então, ter a sua produção. O outro aspecto importante é a saúde. Nós já estamos numa faixa tropical, o aumento da temperatura, ele exacerba problemas de saúde, porque ele vai mudar a geografia das doenças. Olha, as epidemias de dengue que nós tivemos recentemente. As pessoas morrem de calor, nós temos um limiar de resistência ao aumento da temperatura e nós temos também problemas ainda de doenças que são transmitidas pela água, no caso das inundações.
Outro aspecto importante é a nossa matriz energética. A produção de eletricidade no Brasil ainda é muito dependente da hidroeletricidade. O que isso significa? A mudança climática ela vai alterar também o padrão de distribuição e produção de chuvas. Isso torna a nossa insegurança energética um aspecto mais crítico para ser resolvido. A questão das áreas urbanas, novamente, é importante lembrar, a gente tem uma crise na floresta, a gente tem uma crise no campo, mas 70% da população brasileira vive em áreas urbanas ou algo próximo a regiões periurbanas. Então, como é que a população urbana vai lidar com a questão do aumento da temperatura e da mudança do padrão de precipitação? E, por fim, a nossa responsabilidade como um país mega diverso. Então, nós temos aqui uma diversidade de ecossistemas, uma diversidade de espécies. Somos o país com maior diversidade biológica do mundo. Isso nos coloca uma responsabilidade de entender e proteger também essa biodiversidade que nos presta uma série de serviços ecossistêmicos. Mas eu queria destacar aqui um aspecto particular que eu acho que é parte da construção das políticas de resiliência e que se refere à segurança alimentar e nutricional da população. E a gente percebe o impacto que hoje a inflação de alimentos tem sobre a população mais vulnerável brasileira. A mudança climática ela impacta a segurança alimentar de várias formas. Ela reduz a produção, ela dificulta o acesso a essa produção quando ela inviabiliza estradas, como, por exemplo, no caso das inundações do Rio Grande do Sul, ou transporte de alimentos. Ela reduz a qualidade nutricional dos alimentos, então aumenta a temperatura, reduz a quantidade de nutrientes nesses alimentos, e ela também promove um aumento de preços, gerando também um processo inflacionário. Então, um aspecto importante para a gente caminhar nas soluções, Tainá, é olhar a resiliência do nosso sistema de segurança alimentar e nutricional. Outro aspecto que eu gostaria de destacar quando a gente fala de saúde, o impacto sobre a saúde humana, que os grupos de trabalhadores que vão ser mais vulneráveis à mudança climática são precisamente os trabalhadores que exercem suas funções ao ar livre. E aí nós estamos falando, novamente, da agricultura, mas também da população urbana, e em particular a população urbana em situação de precariedade, que exerce suas funções ao ar livre, esses são mais impactados pela mudança do clima. E, por fim, eu gostaria de olhar como solução que o Brasil precisa pensar num processo de desenvolvimento que seja um processo de desenvolvimento resiliente ao clima. Então, nós temos aí duas vertentes para trabalhar. Aquilo que a gente chama de mitigação, como é que a gente faz para reduzir as emissões? Limpa, né, a matriz energética, faz a transição energética necessária, acaba com o desmatamento, não é reduzir o desmatamento, é acabar com o desmatamento em todos os biomas brasileiros, mas, ao mesmo tempo, trabalha as questões de adaptação. E aqui é importante um parênteses. Quando a gente fala de redução das emissões, aumento do sequestro de carbono, esse é um benefício global. O mundo inteiro é beneficiado se a gente fizer esse trabalho. Mas a ação de adaptação, ela é claramente uma ação local. Então, a ação de adaptação precisa considerar o quê? Os contextos, as peculiaridades e as diferenças dos diferentes grupos sociais e das diferentes regiões do Brasil. A boa notícia é que a ciência nos diz que a gente já tem opções disponíveis. Hoje, com as tecnologias que já estão na prateleira, a gente conseguiria reduzir globalmente as emissões pela metade até 2030. Então, mais do que um problema tecnológico, a mudança climática é um problema político e é um problema de financiamento. E destaco a questão do financiamento porque nas negociações do clima, há 30 anos atrás, apareceu um termo que a gente chama perdas e danos. Esse termo apareceu 30 anos atrás, mas só conseguiu entrar nas negociações muito recentemente. Por quê? Porque quando a gente fala em perdas e danos no direito, isso significa que alguém tem que compensar. Então, isso exige uma compensação. E aí você começa a colocar agora, se a questão não é tecnológica, a tecnologia existe, e ela é política e financeira, quem vai pagar a conta? Então, acho que essa é uma grande discussão, Tainá, é um aspecto importante para o Brasil olhar e pensar que hoje a gente tem uma situação em que nós estamos mais vulneráveis, em situação de mais risco, mas que essa situação de risco pode representar uma oportunidade do Brasil sair de um modelo de desenvolvimento que está prescrevendo, que é excludente, que é baseado na exploração infinita de recursos que são finitos, e como é que a gente efetivamente conduz esse processo de transformação ecológica da economia brasileira, em que, ao mesmo tempo, reduza
a vulnerabilidade, os processos de exclusão e lide com as injustiças climáticas. Obrigada.